Então, pessoal, vamos trabalhar hoje química, as chamadas funções inorgânicas. A química possui 4 funções inorgânicas: ácido, base, sais e óxidos. Tá? Quando eu falo sais, não é sal de cozinha, não. Ele é também um sal, mas sais são diversos. Tá? Então, vamos trabalhar hoje essas 4 funções inorgânicas da química. Então, todas elas, uma a uma. A primeira delas é a função ácido. Então, reparem aqui nesse slide que tem o que você tem que saber sobre ácido. Qual é o conceito geral visto por ácido? Quem fez o conceito foi um químico, Arrhenius, que falou o seguinte: ácidos são substâncias que em solução aquosa, quer dizer, em água, se ionizam, quer dizer, se separam, produzindo íons H+. Ou seja, um ácido, quando ele é misturado com água, ele vai liberar íons, vai liberar hidrogênio dos seus elementos. Então, essa é a definição geral de ácidos. Então, ácido é uma substância que em solução aquosa, ou seja, quando misturado com ácido, liberam íons H+, que são chamados de hidrogênios ionizáveis. Ok? Temos mais. Como se classificar um ácido? Classificação dele: quanto ao número de elementos, quanto à presença ou não de oxigênio, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis que se separam, quanto à sua força e quanto à volatilidade. Volatilidade se refere a pontos de ebulição desses elementos. Tá? Ponto de ebulição. Então, vamos ver um pouquinho dessas classificações que são interessantes. Em relação a elementos. O ácido é formado pela união, pela junção entre 2 ou mais elementos, sendo que um desses elementos é sempre o hidrogênio. Há uma coisa importante. Se eu falar para você a fórmula da água, H2O, a água tem hidrogênio, mas não é um ácido, tá bom? A água ela é uma exceção. Ok? A água torna-se uma exceção. Ela possui hidrogênio, só que ela não é ácido. Então, em relação à quantidade de elementos, um ácido que é formado por 2 elementos, ele é binário. Um exemplo, o HF, que é o ácido fluorídrico. Tem o HI, ácido iodrídrico. O HCl, ácido clorídrico, e assim por diante. Então, binário, 2 elementos. Terciário, quando ele é formado por 3 elementos. Tem aí um exemplo, H2SO4, é chamado ácido sulfúrico. Temos mais. Tem HNO3, ácido nítrico, e assim por diante. Tem vários. E quaternário, quando é formado por 4 elementos. Tá? Tem aí o HCNO. Tá? Então, em relação aos elementos, ele pode ser binário, ele pode ser ternário, ou ele pode ser quaternário. Vamos mais. Na presença de oxigênio, ele vai possuir 2 nomes diferentes. Ele pode ser chamado de oxiácidos, quando possuem oxigênio, e hidrácidos, quando não possuem oxigênios. Então, oxiácidos têm oxigênio, hidrácidos não possuem oxigênios. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, essa parte eu gosto de ressaltar que ela é muito importante. Monoácido, quando tem apenas um hidrogênio ionizável.
O HCl tem só um hidrogênio. Diácidos, quando possuem 2 hidrogênios ionizáveis. H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, quando tem 3 hidrogênios ionizáveis. Aí, no caso, H3PO4. E tetrácidos, quando tem 4 hidrogênios ionizáveis. Aí tem um exemplo de H4P2O7. Só que aí a parte que eu gosto de trabalhar. Existem algumas exceções importantíssimas. Guardem isso, importantíssimas. Quais são essas exceções? Uma delas, H3PO3. Se você observar, ele tem 3 hidrogênios. Só que, infelizmente, apenas 2 são ionizáveis. Então, eles tornam um diácido. H3PO2. Apenas um hidrogênio deles é ionizável. Então, essas são exceções que envolvem, no caso, os ácidos. Isso é muito importante. Em relação à força, quanto à força, ele vai ter 2 classificações diferentes. Uma em relação aos chamados hidrácidos e outra em relação aos oxiácidos. Então, em relação aos hidrácidos fortes, são ácidos da família 7A ou 17. No caso, cloro, bromo, iodo. Então, olha bem, hidrácidos fortes, família 7A. Moderados é o HF. Só que o F também é família 7A, mas ele é uma exceção em relação à força de um ácido. Então, os outros hidrácidos são todos fracos. Agora, os oxiácidos. Gente, oxiácido, ele tem consigo oxigênios e hidrogênios. Para se saber a força dos oxiácidos, é feito uma conta, melhor dizendo. Que conta é essa? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, que vai definir a força desse ácido. Olha bem, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, que vai definir a força desse ácido. Então, se a diferença for 3, é um ácido muito forte. Se a diferença for 2, é apenas um ácido forte. Se a diferença entre esses elementos for 1, é um ácido moderado. E se for 0, é um ácido fraco. Por exemplo, HClO4 tem 4 oxigênios e tem 1 hidrogênio. 4 menos 1 é 3. Então, é um ácido muito forte. H2SO4 tem 4 oxigênios, 2 hidrogênios. 4 menos 2 dá 2. Então, 2 quer dizer um ácido forte. HClO2 tem 2 oxigênios e 1 hidrogênio. 2 menos 1 dá 1. 1 é um ácido moderado. E HClO tem 1 oxigênio e 1 hidrogênio. 1 menos 1 é 0. Então, 0 é considerado um ácido muito fraco. Só que depende de ser forte ou fraco, alguns ácidos eles são prejudiciais à saúde. Causam queimaduras, causam sequelas no organismo. E tem alguns ácidos que são comestíveis, como o ácido acético, que nós chamamos, que ele tem origem onde? No vinagre. O ácido acético é o ácido do vinagre. Tem o ácido cítrico, que é nas frutas cítricas, limão, laranja. São bons para a nossa saúde, ok? E a volatilidade. Existem ácidos que são voláteis e fixos. Os voláteis são ácidos cujo ponto de PE é ponto de ebulição. O ponto de ebulição é menor que 100 graus.
Então, ácidos voláteis são ácidos cujo ponto de ebulição é menor que 100 graus. E os ácidos fixos são ácidos cujo ponto de ebulição é maior que 100 graus. Então, a temperatura aí, ela define o que é volátil do que não é volátil. Ok? Dando continuidade, então. Os ácidos geralmente têm um sabor meio azedo. Pode ver o limão, o vinagre são meio azedos. E eles reagem muito com as chamadas básicas, você vai ver daqui a pouco. Né? Você viu que a Renews, ácido é toda substância que em solução aquosa liberam íons H+. Ou também, olha uma equação interessante aqui. HCl é um ácido, mais H2O que é água. Então, eu misturei ácido com água. Liberou Cl, que é o cloro, e sobrou H3O. Esse H3O também ele tem um nome, hidrônio ou hidroxônio. Então, eu posso falar também que um ácido ele pode liberar íons H+, ou íons H3O+, que é chamado de hidrônio ou hidroxônio. Guarda sempre isso. Em relação a nomes, a nomenclatura, tem uma nomenclatura para hidrácidos e uma para oxiácidos. Uma para hidrácidos. Hidrácido é quando ele não tem, no caso, oxigênio. Como é que você escreve o nome dele? Ácidos. Olha bem, que está marcado por você aí. Ó. O espaço em branco é para colocar o nome do elemento químico, terminação hídrico. Por exemplo, HF, o F é flúor. Ácido fluorídrico. HCl é cloro. Ácido clorídrico. HBr é bromo. Ácido bromídrico. Então, essa é a maneira de você escrever o nome de um ácido. Quando ele não tem oxigênio, escreve ácido mais o nome do elemento seguido de hídrico. E quando ele é oxiácido? Aí, no caso, tem várias formas de você determinar esses nomes. É interessante que a origem, né, a origem desses ácidos é bem diferenciada. Tá? Então, ó, ácido mais terminação ico. H2CO3 é carbono, ácido carbônico. HNO3, N é o nitrogênio, ácido nítrico. H2SO4, que vai mudar um pouquinho. S é o enxofre, chama de sulfa. Ácido sulfídrico, ou sulfúrico, melhor dizendo nesse caso. Ácido sulfúrico. Então, é muito importante você ter isso com você. Tá? Agora, olha aqui no finalzinho aqui para você ver uma coisa importante. Aqui tem a terminação dos ácidos. O ácido pode ter terminação hídrico, oso ou ico. O ânion, ele pode ser eto, ito e oso. Mas por que isso? Por que isso? Quando eu falo em ácido, ele se você observar o que nós vimos de ligações, ele é uma ligação covalente. E que é uma ligação covalente? É quando o hidrogênio se liga a um não metal. Hidrogênio se liga a um não metal. Então, todo ácido tem um hidrogênio que ele é positivo e vai haver o não metal, que é um elemento negativo. Então, quando ele fala ânion, é a parte negativa que se liga, no caso, ao hidrogênio de um ácido. Ok? Até tem aí, ó, um macetezinho. Ó, reparem que ito, oso.
Ó, mosquito, teimoso, ito, oso. Ó, tibato, bico. Ato, ico. E último, olha bem. Ito, hídrico. Timeto, no vídrico. É uma forma de você tentar guardar uma sequenciazinha. Tá? Agora são as bases, ou hidróxidos, como são chamados. Então, também existe uma definição de Arrhenius. A base ela é toda substância que, em solução aquosa, quer dizer, em água, liberam ânions OH-. Então, o referencial de uma base é uma substância que, em solução aquosa, quando misturada em águas, liberam um íon chamado hidroxila OH-. Outra coisa importante, a base ela é formada pela junção de um metal, olha bem, um metal que ele é positivo, com, no caso, a chamada hidroxila, que é o OH. Tá? E OH. Então, ela também tem uma classificação que é interessante em relação ao número de hidroxilas, número de OHs. Ela pode ser monobase, quando tem apenas um OH. Ela pode ser dibase, quando tem dois. Vou dar até um exemplo. Monobase, KOH, hidróxido de potássio, tem apenas um OH. Outro, NaOH, hidróxido de sódio ou soda cáustica, é uma monobase. Dibase, MgOH2, entre parênteses, OH2. Mg, hidróxido de magnésio, usado para tratamentos estomacais. Tribase, chega aqui, Al, entre parênteses, OH3, hidróxido de alumínio, também é um remédio usado para problemas estomacais. E tem as tetrabases. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. PbOH4. Pb é o chumbo, hidróxido de chumbo. Então, a base, vocês vão ver que ela pode ser classificada em relação a quantidades das chamadas hidroxilas, que é o radical OH. Ok? Em relação ao nome, é bem simples. Bem simples. Você coloca hidróxido e, no final, o nome do elemento químico. Olha bem que interessante. Hidróxido mais o nome do elemento. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. KOH, hidróxido de potássio. MgOH2, hidróxido de magnésio. E assim vai. Existem algumas substâncias, que vou dar até para vocês depois, que têm uma carga variável. Então, por exemplo, olha bem que interessante isso. Por exemplo, o chumbo. O chumbo o elemento químico é o Pb. Existe base PbOH2 e PbOH4. O chumbo é um metal que possui uma carga variável. Isso quer dizer o quê? Ele pode ter duas formas diferentes de escrever, de acordo com essa carga. Então, teria que ter PbOH4 e PbOH2. Então, quando isso acontece, a nomenclatura dele tem que se colocar no final essa carga em algarismo romano. Então, ficaria o quê? Hidróxido de chumbo 4 ou hidróxido de chumbo 2. Quanto à força de uma base, são chamadas de bases fortes, bases de metais da família 1A e 2A.
Então, 1A e 2A são bases fortes. As outras bases são bases fracas. São bases fracas. Quanto à solubilidade em água, algumas bases se misturam bem com água, outras bases não são tão solúveis em água. Não, solúvel quer dizer o quê? Se mistura ou não com água. Algumas bases têm fácil mistura com água, outras bases não têm tanta facilidade em misturar com água. Tá? Tem algumas bases para você que elas possuem nomes específicos, por exemplo, NaOH é hidróxido de sódio, ou simplesmente conhecido como soda cáustica. Tá? E assim por diante. Então, a base, ela é uma... Como é que eu vou dizer você? Ela é um elemento que tem uma reação diretamente com o ácido. Então, uma base, ela se mistura com o ácido para criar uma chamada reação de neutralização. Até um exemplo interessante. Quando você... não vou com você, não. Imagine se um caminhão cheio de ácido, ele tombe numa rodovia e espalhe ácido nessa rodovia. Quando o corpo do bombeiro vem, ele não pode vir e lançar água junto com o ácido. Por que não pode lançar água com ácido? Porque água e ácido reagem. Eles reagem entre si. Não pode. Então, o que o bombeiro tem que fazer? Ele tem que fazer para tentar minimizar ou tentar tirar a força daquele ácido que caiu no solo. Ele vem com uma base. Geralmente, ele vem com um hidróxido de cálcio, que no caso é o cal. Ele joga o cal em cima, o cimento chamado cal, para que, como é que eu vou dizer você? Para que ele diminua, né, o poder dessa base. Tá bom? Ok? Agora, só voltando um pouquinho. Quanto ser solúvel em água, base da família 1A, base da família 1A e do material chamado amônio 1A e do material chamado amônio, que é NH4, são bem solúveis em água. Base da família 2A, família 2, elas são... Algumas são parcialmente solúveis. No caso do hidróxido de cálcio, de estrôncio e de bário, são parcialmente solúveis. E as outras bases que sobram, todas elas são insolúveis. Tá? Agora, a próxima função inorgânica é a função que tem esse nome de função sais. Sais. E um sal em si, ele é criado por um processo chamado processo de neutralização, ou seja, através da mistura de um ácido com uma base, você vai criar sal e água. Então, um sal, ele é criado através de um processo que nós chamamos de neutralização. Então, para você produzir um sal, o que você faz? Você mistura um ácido e uma base. Nessa mistura, o resultado final vai ser sal e água. Tá? Sal e água. Então, uma outra coisa importante, também a química fala o seguinte: sal é toda substância que não possui íon H+, e ânion OH-. Então, um sal
geralmente não vai ter, hidrogênio e não vai ter OH, que é a hidroxila. Porque o sal ele é feito pela junção de um ácido com uma base. Tem aí tá aqui um exemplo. HCl mais NaOH. Quando eu misturei o ácido clorídrico com hidróxido de sódio, se misturaram. O resultado foi HCl, que é chamado cloreto de sódio, e água. Então, o cloreto de sódio ele é um sal. Então, o sal ele é criado através da união de ácido com uma base. Essa união vai criar um sal. Tá? E essa criação, nós chamamos ela pode ser total ou parcial. Total é quando o sal encontrado não possui nem hidrogênios, nem OH. Ela é total. Parcial, às vezes, quando o sal encontrado tem ainda, no caso, ou hidrogênio ou uma hidroxila. Tem até aqui em cima uma classificação, olha só. Olha bem, hidrogênio sal. É um nome. São sais que possuem ainda o hidrogênio. Que, ó, NaHCO3. Que ainda tem o H no meio. Ou tem o hidroxissal, que é um sal que ainda tem o radical OH. CaOHCl, que é o hidrocloreto de cálcio. Que são sais parciais. Tá? Esse aqui é bom você saber nomes, porque o ano que vem você vai trabalhar muito com nomes. Vai olhar as fórmulas e vai verificar o que acontece. Por exemplo, sal hidratado. O que é o sal hidratado? É o sal que traz consigo partículas, moléculas de água. Então, por exemplo, ó, CaCO4 e ao lado 4H2O. É um sal conjunto com água, é um sal hidratado. Ok? Temos mais. Um sal também é visto pela presença ou não de oxigênio. Um sal aloide. Olha bem, é um sal que não possui oxigênio. FeCl3 é o cloreto de ferro 3. Ou o oxissal, que é um sal que já possui oxigênio. No caso, ele me deu um exemplo aqui, ó, AU2, SO4, parênteses 3. AU é o ouro, sulfato de ouro 3. Então, reparem que o sal ele tem todo um mistério, mas em si, o que você tem que entender melhor do sal? Ele é formado pela reação de neutralização entre ácido e base. Agora, como é que você coloca nome de um sal? Se você observar, o sal ele é feito por um metal e um não metal. Metal e um não metal. Então, aí que vai aquela parte que eu mostrei para vocês. Hídrico, eto. Ito, oso. Ico, ato. Então, como o sal tem origem num ácido e numa base, essa origem vai ser muito visível. Ok?